Ao Deus eterno, bendito e todo-poderoso, honra, glória, louvor e exaltação para todos sempre. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro. Eu quero convidar você a nos acompanhar na série Sou Fundamentalista, graças a Deus. Nenhuma ideia, meus amados irmãos, é mais urgente em nossos dias do que o antigo pensamento protestante de que vale a pena lutar pela verdade absoluta, incluindo as proposições essenciais da doutrina cristã. Na verdade, muitos acreditam que as discussões sobre as crenças religiosas são as mais inúteis e arrogantes dentre todos os conflitos. Eu penso que isso pode ser até verdade em casos onde as opiniões humanas são a única questão em jogo. Mas onde a palavra de Deus fala claramente, temos o dever, eu repito, o dever de obedecer, defender e proclamar a verdade que Ele nos deu. E devemos fazer isso com uma autoridade que reflete a nossa convicção de que Deus falou com clareza e finalidade. As verdades fundamentais das Escrituras estão sendo atacadas duramente. Penso que o principal campo de batalha de Satanás hoje é o ideológico. Isso porque o objetivo principal dentro da estratégia de Satanás em nossa época é confundir, negar, distorcer, corromper a verdade. E isso significa que a batalha é muito mais grave do que imaginamos. Com isso, ser capaz de distinguir entre a sã doutrina e o erro deve ser uma das maiores prioridades de cada cristão da atualidade. Tomar tal posição, entretanto, é desafiador, sobretudo hoje, diante das vozes que dizem que pregar a verdade absoluta está fora de moda, que precisamos adaptar a fé às necessidades das pessoas. No entanto, essa posição em defesa da verdade também foi impopular no primeiro século, mas isso não impediu os apóstolos de confrontarem o erro e ensinar todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi justo com seus adversários, no sentido de que ele nunca deturpou o que eles ensinaram. Entretanto, ele claramente enxergando os seus erros, falou toda a verdade. Em seu estilo de ensinar todos os dias, Paulo falou a verdade suavemente e com a paciência de um pai amoroso. Mas quando as circunstâncias justificavam um forte tipo de franqueza, Paulo falava muito francamente. É o que vemos em 1 Coríntios 4, de 8 a 10. Ele empregou a verdade de forma eficaz e adequada, como aprendemos em Gálatas 5:12. Paulo não sofria da mesma escrupulosa angústia que faz com que muitas pessoas hoje caiam em erros. A ideia do apóstolo em relação à gentileza não era nenhum tipo de benevolência com o que for falso. Nós não vemos, por exemplo, convidando os falsos mestres para o diálogo. Nem ele aprovaria essa estratégia hoje, é o que constatamos de Gálatas 2, de 11 a 14. O apóstolo compreendeu e estava disposto a lutar pela verdade. Ele defendia a verdade, mesmo quando ela era impopular. Para fazê-lo, ou era até mesmo desprezada pelos homens da cristandade. E hoje, meus amados, lidar com qualquer indício de clareza a respeito do que as Escrituras significam, mesmo em questões fundamentais da fé cristã, parece trazer um alto nível de desconforto para muitas pessoas também. Para estes, a verdade é admitida como algo incerto e relativo. Esta tem sido a mensagem até mesmo de muitas congregações cristãs, onde se acredita que o evangelho deve ser mantido adaptável para principalmente atrair as pessoas que vivem em harmonia com a cultura e amam o espírito dessa época e que não podem suportar que a verdade bíblica, com a sua autoridade, seja aplicada com precisão como um corretivo para estilos de vida mundanos, para mentes profanas e comportamentos ímpios. Muitos líderes estão obcecados com essa metodologia, perderam o interesse pela glória de Deus e se tornaram apáticos quanto à verdade e à sã doutrina. Por essa razão, amados, aberrações doutrinárias como pastorado feminino,
apostolado pós-moderno, carnaval gospel, arraiás de São João evangélicos, danças e coreografias no culto, além de outras heresias até piores, têm se alastrado até mesmo nos ramos conservadores. Eu creio firmemente que essa mentalidade não vem do cristianismo puro e simples das Escrituras. Não saber o que você crê, recusar-se a reconhecer e defender a verdade revelada da parte de Deus e abraçar a ambiguidade, exaltando a incerteza e amenizando a pregação com superficialidades, não é o autêntico evangelho deixado por Cristo e pregado com toda clareza pelos seus apóstolos. Penso que o cristão genuíno conhece e ama a verdade. Já os ímpios odeiam a verdade, como vemos em 2 Tessalonicenses 2,10. O amor à verdade está ligado à fé salvífica. Cristo disse lá em João 8,32, que aqueles que conheceram a verdade foram libertos por ela. Portanto, meus amados, numa época em que a ideia da verdade está sendo desprezada e atacada, até mesmo por aqueles que deveriam defendê-la, precisamos, com o nosso coração reverente e voltado para Deus, nos apegarmos ao sábio conselho de Salomão que disse: compra a verdade e não a vendas. Assim sendo, que a Igreja de Deus nesse mundo de mentiras e relativismos seja de fato coluna e baluarte da verdade, mesmo que isso nos custe muitas lutas e até mesmo o próprio desprezo deste século tão confuso e dos falsos teólogos da nossa época. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mantenha firmes no santo caminho da santa, inerrante e infalível palavra. Um forte abraço, em nome de Cristo Jesus.